Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, a lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 3 e a mesma traz aí um título bastante significativo. Por quê, pastor? Veja bem, o mesmo vai falar sobre o ciúme e coloca o mesmo como um mal que prejudica a família. Esse é o título, né? Ciúme, o mal que prejudica a família. Como vocês bem sabem, nós estamos tratando dentro desse terceiro trimestre sobre o relacionamento em família. Pois é, relacionamentos em família é o título deste segundo trimestre que nós estamos abordando com toda a propriedade. E hoje nós estamos chegando aí na terceira lição para falar sobre o ciúme, mal que prejudica a família. Veja bem, quando a gente coloca aqui em pauta o ciúme, claro que ele colocou aqui que prejudica a família, é bem verdade que o ciúme, em todas as áreas da vida, ele é prejudicial. Veja bem, não existe somente o ciúme aqui no seio da família, existe, claro, no seio da família, obviamente a gente vai ver isso, mas o ciúme é um mal que prejudica em todas as áreas da vida. Onde ele entra, ele prejudica. Por que ele prejudica? Porque ele traz uma outra consequência com ele chamada inveja. E a inveja é um problema sério. Geralmente a inveja é fruto do ciúme com toda a propriedade. E o ciúme se torna prejudicial por causa disso. Mas antes da gente começar então a tecer pautas, comentários e aplicações sobre a lição, com toda a propriedade, fica aqui os meus agradecimentos, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. Aos meus líderes aí à frente da nossa IBDADEL, Deise e Ricardo, as secretárias que compõem aí a mesa com toda a propriedade, Deus abençoe a vida de todos vocês. Nosso pastor presidente também, pastor José Carlos e demais líderes que o ladeiam com toda a propriedade, enfim. E a vocês lindos e perfumados professores e professoras, pois é, vocês que são motivos e razões pelos quais a gente está sempre voltando, trazendo pautas e aplicações para criarmos aqui aquele alinhamento e os nossos alunos serem abençoados com toda a propriedade, haja visto que essa é a nossa intenção, né? Levar aos nossos alunos um ensinamento prático, cauteloso e realmente cheio de graça e de sabedoria da parte de Deus com toda a propriedade. Pois é, então, Deus abençoe a vida de vocês. Claro, também não posso deixar de agradecer a vocês, amigos que nos acompanham aqui nos nossos canais. Pois é, quando eu digo nossos canais, é tanto o meu pessoal J. Silva, como o nosso principal aqui de ensino, que é o canal EBD Adelve, a quem esta lição vai estar sendo veiculada com toda a propriedade. Então já te peço aqui, por favor, pega esse dedinho abençoado, já deixa um like aqui nos dois, tá? Tanto no meu quanto no EBD Adelve. Por favor, se inscreva com toda a propriedade, acione o sininho, fique conosco. Eu sempre costumo dizer que a companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é o seu like, então por favor não deixa de dar aqui o seu like, tá? O YouTube agradece, a casa também agradece, nós também agradecemos, o seu like é muito importante. Falou? Deus te abençoe. E enfim, vamos ao que interessa, né? Pois é, como eu disse para vocês, lição de hoje, lição de número 3, lição essa que traz como pauta o ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos nessa? Olá, nosso texto áureo ele está baseado aqui em Tiago capítulo 3, versículo 16 e diz-nos o seguinte: porque onde há inveja, olha só, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha o que ele diz aqui: onde há inveja e espírito faccioso, espírito de divisão, pois é, existe, tem perturbação e tem obra perversa. Muito forte isso aqui. Veja o que diz então a verdade prática do autor. A verdade prática dele diz-nos com toda a propriedade: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins, olha só, ruins
dessa emoção. O ciúme é um fruto da carne. E somente o fruto do Espírito é capaz de confrontar, bater de frente e, é claro, superar as adversidades da carne. Pois é, isso aqui é muito importante. Bom, saindo então, a gente entra dentro da nossa leitura diária. A leitura diária, ela está muito importante, porque cada uma das apresentações, tá, que o autor coloca aqui, baseada dentro dos textos bíblicos, a quem ele coloca aqui como base, tá, essas descrições estão ótimas. A primeira delas, eu não vou citar aqui, tá, como sempre digo, os textos, porque senão a gente vai perder muito tempo, e eu preciso ganhar tempo. Ok? Vamos lá. A primeira descrição: o ciúme desperta a fúria das pessoas. Que coisa, né? O ciúme desperta a fúria das pessoas. Isso aqui é uma verdade absoluta, né? Pois é. É quase que impossível não ter ninguém que não tenha passado por isso, né? Pois é. Bom, mas não vamos nem entrar nesses detalhes. Segunda, onde há ciúme, há carnalidade. Olha só. Bom, veja bem, só para a gente autenticar isto aqui, a verdade prática do autor diz que o ciúme é obra da carne. Obviamente, então, com toda a propriedade, essa descrição aqui, quando diz onde há ciúme e há carnalidade, com toda a propriedade já está mais do que respondido isso aqui. Ok? Bom, a terceira, pessoas perseguiram Jesus por causa do ciúme. Veja bem, ele aqui coloca uma descrição que realmente a gente pula, né, de um lado para o outro numa velocidade assustadora, porque ele já coloca Jesus como evidência de ciúmes, onde ele está sendo perseguido justamente por causa disso. Claro que a gente vai entrar dentro da lição, a gente vai falar sobre um outro personagem que vai abordar essa história toda para a gente, e não o Senhor Jesus. Claro que Jesus, ele entra aqui dentro com toda a propriedade. E de fato, quando a gente começa a observar a história de Jesus segundo a leitura bíblica com toda a propriedade, é justamente isso que a gente vê, né? O ciúme que Jesus causava nas estirpes superiores aos líderes religiosos de época é assustador. E até hoje, Jesus, com toda a propriedade em nossas vidas, ele continua fazendo a diferença, causando uma certa revés na vida de muitas pessoas, tá? Mas enfim, isso aqui não é o assunto, é apenas uma descrição. A próxima, rejeitando o ciúme de maneira convicta. Isso aqui é muito forte. Aí eu volto de novo para a verdade prática, porque a mesma vai dizer que somente para combater esse mal é necessário ter o fruto do Espírito. Pois é, quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente pode até entrar aqui dentro da questão da sensatez, né? Pessoas sensatas, pessoas equilibradas, tá? Pessoas que não se deixam levar pela emoção, pessoas que são racionais, inteligentes, pois é. E somente o fruto do Espírito pode literalmente, tá, produzir essas qualidades na vida de um cristão, com toda a propriedade. Isso é lindo demais. Vamos lá. A quinta, protegendo a mente e o coração. Coisa linda isso aqui, olha só. Protegendo a mente. Pois é, e o coração do ciúme. Proteger a mente é aquela questão da razão, tá? E proteger o coração é a razão da emoção e do desejo. Pois é, é por isso que carecemos com toda a propriedade do fruto do Espírito, ok? Só para constar, quando a gente fala aqui de fruto do Espírito, tá? Não são os frutos, é o fruto, tá? E esse fruto, ele se divide em 9 qualidades, pois é como uma laranja, né? Que você pega ela como um único fruto, mas quando você abre, ela possui vários gomos lá dentro. Assim é o fruto do Espírito. Então entenda uma coisa, ele começa com a primeira descrição: o fruto do Espírito é o amor, ok? E aí outras qualidades virão surgindo lá dentro, como bondade, benevolência, benignidade, pois é, fé, mansidão, temperança e por aí vai. Meu Deus do céu, isso é lindo! A última, o antídoto do perfeito entendimento do amor. Pois é, fechou o pacote bonito, e aí a gente entra dentro da nossa leitura bíblica em classe.
Pois é, a leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, está pautada aqui no capítulo de número 37 do livro de Gênesis, tá? Versículos de 1 a 4, depois pula para o 11, 18, pula para o 23, 24 e 28. Pois é, independente da forma como está alocado aqui, o importante é observar que a história em evidência apresentada dentro desse contexto bíblico aqui é a de Jacó, a de José, dos irmãos de José, pois é o que está escrito aí, tá? Diz o versículo 1, e Jacó habitou na terra da peregrinação ou das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ele ainda estava em Canaã, pois é. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E aqui a história de José vai mudar. Bom, se antes José ainda era uma pessoa tolerável para os seus irmãos, apesar de no conceito mais comum era um fofoqueiro, porque, veja bem, ele observava a situação dos seus irmãos, via o que os seus irmãos faziam e trazia tudo para o seu pai. Então, de uma certa forma, ele era o reportador, o mau notícia, pois é, que trazia notícia dos seus irmãos ruins para o seu pai. Claro, esse tipo de atitude só fazia seu pai gostar mais dele, porque achava nele hombridade. Todavia, para os seus irmãos, José era um fofoqueiro. Mas mesmo assim, ainda era suportado entre eles, até o dia em que o garoto completa 17 anos e aí a história vai mudar. O negócio vai ficar diferente, porque o rapaz, depois que recebe essa túnica, passa a ser um sonhador. E a história de José vai ficando cada vez pior. Até que por fim seus irmãos resolvem então dar um fim à história de José. Mas isso aí a gente vai ver dentro da lição. Se você quiser continuar lendo, você fique à vontade. Eu acho que a síntese que eu fiz aqui já é suficiente para a gente sair e entrar dentro do nosso plano de aula e observar o que o autor coloca para a gente. Pois é, ele diz aqui, logo de início no seu plano de aula, na sua introdução do plano, que o ciúme é uma emoção humana. Concordo com ele. E para melhorar mais ainda, segundo a Bíblia, é fruto da carne. Pois é, vamos lá. Então é uma emoção humana. E para melhorar mais um pouquinho, aonde há ciúme, há carnalidade, como ele diz aqui com toda a propriedade. Então isso aqui apenas autentica e corrobora com toda a propriedade que o ciúme é uma emoção humana. E, segundo ele, que pode levar a grandes proporções. Olha só, a grandes proporções. Pode levar a grandes adversidades, a grandes problemas, a grandes consequências, para ser mais exatos. Ok? Todas as pessoas sentem ciúme. Isso aqui é interessante. Eu até falei aqui, né? Praticamente, quem é que quase nunca, ou quem nunca sofreu por ciúme na vida? Pois é, então, o ciúme, tá? Ele existe em todas as pessoas, querendo ou não. Por mais que a pessoa diga, não tenho ciúme. Ah, tem. De alguma coisa tu tem ciúme na vida. Tem sim. Tá? Tem casados que dizem assim, eu não tenho ciúme da minha esposa. Tem sim. Quem ama tem. Tá? Ciúme é uma outra qualidade, a gente pode colocar como zelo. Tá? Existe o ciúme que pode ser tratado como zelo. É a questão de você gostar e você zelar por aquilo. Claro que existe o ciúme doentio. E é esse aqui que faz mal. Tá? Porque ao invés de zelar, ele acaba prejudicando. Tá? Ao invés de zelar, ele acaba invejando. Pois é, esse aqui é mau, é ruim, é péssimo, é horroroso. Ok? Mas voltando para cá, ele diz, tá, que é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes. Tá? Em algum momento da vida, alguém sentiu ciúme. Se não sentiu, vai sentir. Pode ter certeza. Ok? Às vezes, diz ele, é por alguém da família, outras vezes é por um amigo, tá?
é por amigos ou por algum bem que é considerado. Não estou falando, é o que eu acabei de dizer. Então, por mais que a pessoa diga, eu não tenho ciúme, principalmente tem gente casada que diz assim, eu não tenho ciúme da minha esposa, né? Ou vice-versa. Balela, conversa para boi dormir, tá? Só não vai ter ciúme se não amar. E detalhe, o autor está sendo muito clássico aqui, ele está colocando pessoas, amigos. Quem é que nunca sentiu ciúmes por causa de uma amizade? Sempre tem, cara. Tem gente que você virou amigo das pessoas, tem gente que tem ciúme. Tem ciúme. Tem coisas que você gosta tanto que você não quer que ninguém toque, tá? Tem coisas que você gosta tudo ali no seu lugarzinho, né? Se alguém mexeu, quem mexeu aqui? Isso é o quê? Pois é. Então, ciúme existe em todas as áreas da vida, ok? É o que ele coloca pra gente aqui com toda a propriedade. Ele diz mais ainda, há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Agora pegou, né? Pesou demais, e isso aqui é uma verdade assustadora. Existe sim. Existe. Não adianta dizer que não, existe. Ciúme em todas as áreas. E se você não sofreu por causa disso, tá? Você pode sofrer, né? Muitos de nós, com certeza, encaramos isso com toda a propriedade, quase que sempre. Principalmente quando se trata de pessoas que possuem cargos, funções dentro da igreja, né? Tem aquela pessoa que tem ciúme do cara, tem ciúme da mulher, tem ciúme da pessoa, tem ciúme do cargo da pessoa. Tem sim. Bom, isso aqui é muito importante a gente observar. Está dentro da lição, ele colocou aqui na sua prévia introdutória, e a gente não precisa nem continuar mais aí, senão a gente vai ficar preso aqui somente nesse plano de aula dele. Bom, ele traz aí como objetivo refletir sobre consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Olha que coisa interessante que ele colocou aqui no primeiro objetivo. Ele falou de favoritismo. Pois é, perceba que, além de José, Jacó tinha mais 10 filhos. Pois é, e dentre eles o primogênito Rubens estava lá. Pois é, para ser mais exato, os 4 primeiros filhos de Bila estavam no contexto ali com toda a propriedade. E cada um deles tem uma história interessante, né? Que a gente não vai contar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas Rubens, o primogênito, ou enfim, os 10 filhos estavam lá. Nasce José. E uma observação. Depois que José nasce, José nasceu da mulher amada, mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos para tê-la como mulher. Percebe-se que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos já casado com ela, e é claro, vai trabalhar mais 7 por conta dele mesmo, no total ele vai trabalhar 21 anos dentro da casa de Labão. Mas, na primeira consequência de 7 anos, onde ele pensou que ia receber Raquel como esposa, ele recebeu Leia, ou Lia, né, como esposa. E aí Jacó ficou muito chateado porque teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como sua esposa. Tudo bem, ele trabalhou mais 7 anos, um total de 14 anos. E aí, só que agora Jacó vai dar uma desperta. Pois é, eu trabalho mais 7 anos para você, mas só que agora a gente vai dividir os bens. Falou? Pois é, Labão achou que ia se dar bem, só que Jacó estava tendo ali uma orientação da parte de Deus e acabou enriquecendo mais do que o seu sogro. E é claro que isso aqui teve que fazer aquela divisão, né? Tiveram que se apartar porque o negócio estava ficando feio. Mas enfim, isso aí é uma outra história. O fato é que José trabalhou pela esposa amada. E a esposa amada agora está tendo um filho. Ou seja, enquanto Leia e a sua serva estavam gerando filhos, e mesmo a serva também de Raquel estava gerando filhos, só que agora, desses 10 filhos que nasceram, o primeiro filho que vai nascer de Leia, tá, que recebe o nome de José, cujo significado é aquele que acrescenta com toda a propriedade, já estou antecipando, né? Pois é. Cujo significado é aquele que acrescenta? Pois é. Então, esse José, depois que nasce, ele nasceu da esposa amada, a esposa querida, a esposa por quem ele se sacrificou, por quem ele trabalhou. E detalhe, no seu pensamento e no pensamento de Raquel, aquele garoto ali era o primogênito.
tá? Mesmo Rubem sendo primogênito de Leia, também primogênito de Jacó, no contexto, tá, onde o amor entra e a evidência ganha propriedade, tá, o filho que nasce de Raquel, ele é mais amado que os outros, porque é filho da esposa legítima, mulher com quem ele se casou literalmente, não foi enganado, não foi trapaceado. Então, percebe-se que o amor de Jacó por José é muito maior que os outros. E isso aqui gera em José, com toda a propriedade, tá, esse favoritismo de seu pai por ele. E quando o garoto vai completar os seus 17 anos, a história dele vai mudar, como já disse. Pois é, isso aqui é importante, tá? Então, segura essa pauta aí. Bom, a segunda, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Olha que coisa, né? Isso aqui é tremendo. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Isso aqui é forte demais. O coração do homem de Deus e da mulher de Deus deve ser dirigido, deve ser guiado pela palavra de Deus, pela orientação de Deus, pela vontade de Deus. Pois é, porque se for guiado apenas pelo nosso sentimento humano, pela nossa razão humana, pela nossa carnalidade, com certeza sofreremos consequências. Pois é, essa é a questão de saber lidar com esse sentimento que é o ciúme. Como eu disse aqui, tá, o ciúme, tá, moderado, digo eu agora, com toda a propriedade, ele acaba se tornando um zelo. Isso no caso entre um casal, por exemplo, tá, sempre vai haver, tá, mesmo que seja moderado, mas tem que haver esse ciúme. Esse ciúme aqui é o zelo, tá, é o cuidado. Mas com toda a propriedade existe o ciúme maldoso, ruim, tá? Desenfreado, movido pela paixão, pelo sentimento tosco, cuja carnalidade predomina com toda a propriedade. Esse daí é ruim, esse aí é prejudicial, esse aí arrebenta tudo, não respeita ninguém, e aqui dentro da lição a gente vai ver o tanto quanto ele é prejudicial. Pegou? Vem comigo. Preciso nem continuar, mas aí a gente sai e entra dentro da introdução da lição, tá? Com toda a propriedade. A mesma aqui, ele já começa dizendo que a história dos filhos de Jacó, tá, não é só comovente. Olha que coisa, né? A história dos filhos de Jacó não é só uma história comovente, bonitinha. Não, não. Ela é dramática também. Por que ela é dramática? Veja bem, José, o filho amado do patriarca, a quem a gente já mencionou aqui com toda a propriedade, se tornou alvo do ciúme dos seus irmãos. Se tornou alvo do ciúme de seus irmãos. Pois é, está escrito aí. Foi alvo do ciúme de seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele também, já falei sobre isso, tá? Ou seja, essa preferência fica clara, fica nítida, e eu até coloquei aqui uma evidência já dizendo que, querendo ou não, tá, José também era primogênito. Não dele, mas de Raquel. Ok? Era primogênito de Raquel. Era o primeiro filho com a mulher amada. Então nós temos agora uma disputa, né, de dois primogênitos. O primogênito Rubens de Leia e o primogênito José de Raquel. Nesse conceito de primogenitura, claro que mesmo assim Rubem ainda tinha a primazia, independente de qualquer coisa. Só que o favoritismo de Jacó beneficiou quem? O filho da mulher amada, querida. E com toda a propriedade, isso aqui vai causar essa desavença, vai deixar a situação dos irmãos cada vez pior. Pois é, se José já era um fofoqueiro, já trazia a má fama dele ao pai, mesmo assim eles toleravam José, a partir desse momento a situação vai ficar intolerável, porque o ciúme avultou, a inveja avultou nos corações deles. Ok? Isso é muito importante. Então a história, ela não é só uma história bonita, ela é uma história dramática também, tá? Não é só comovente, é de dor e sentimento também, de mágoa também. Pois é, tudo isso tem no seio de uma família, né? Mas
como disse o autor aqui, a gente precisa do fruto do Espírito, ok? Porque somente o fruto do Espírito vai nos ensinar a lidar com essas situações adversas. Pega a visão, vamos lá. É verdade que Jacó tinha essa preferência. Bom, por isso tornou-se uma pessoa de confiança. Bom, claro, José tornou-se a pessoa de confiança do pai, como eu disse, porque ele trazia, né, as consequências dos filhos para o pai. Aquilo que eles faziam lá, José trazia tudo, o relatório, né? Ele tinha que entregar o relatório diário para o pai. Olha só, aconteceu isso, isso e isso, enfim. José fazia isso todas as vezes que saía com eles. Bom, vamos lá. José delatava os seus irmãos. Muito bem. Bom, a lição de hoje, diz o autor, objetiva tratar dos aspectos gerais da história de José, enfatizar a relação e conflito dentro da família. É claro, ok? Consequências, inveja, ciúme, tudo isso estava presente dentro dessa história. E é claro, essa lição aqui, ela se tornou ótima por causa disso, ok? É muito bom tratar sobre essas coisas, porque são coisas naturais, são coisas que acontecem, são coisas que existem, entendeu? Não é porque nós somos cristãos que estamos isentos de invejas, de ciúmes. Não estamos, não. Quem disse para você que estamos? Pois é, somos tão vítimas quanto. Todavia existe uma diferença. Qual a diferença? Uma vez que somos servos do Senhor e que temos o Espírito Santo atuando dentro de nossas vidas com toda a propriedade, isso muda tudo. Muda tudo. Por que muda tudo? Porque somente o fruto do Espírito vai saber lidar com essas consequências oriundas da carne, principalmente em relação ao ciúme e à inveja. Pois é, são duas pautas que estão aqui dentro, ok? E a gente precisa saber disso com toda a propriedade. Orientar que a inveja não é boa, não é coisa de crente, ok? Não é coisa de crente, tá? Não é coisa de crente. E ciúmes, tá? Todo mundo tem o direito de ter, mas em momento algum o ciúme deve se tornar letal para as nossas vidas. Quando você perceber que o ciúme está se tornando letal, vai orar. Tá? Que o ciúme está se tornando uma peça destruidora, vai orar. Vai buscar Deus, vai pedir orientação, vai pedir calma, vai pedir fruto do Espírito. Tá? Para quê? Para não existir. Uma das coisas que eu particularmente faço quando eu vejo que alguma coisa está saindo fora do eixo, Senhor, eu não quero perder a minha salvação por causa disso. Por favor, me guarda. Eu estou aqui para te adorar, não estou aqui para ficar vendo nada, não estou aqui para ficar olhando nada. Eu estou aqui para te adorar. Ou seja, eu procuro não perder o foco de Deus, porque se eu perder o foco de Deus e eu deixar a carne entrar, vou murmurar, vou pecar, entendeu? Vou deixar a inveja me dominar, vou deixar o ciúme me dominar, e eu não quero isso. Não quero mesmo, entendeu? Eu quero ir para o céu. Eu falo, Senhor, me guarda, me protege, põe um bloqueio aqui na minha vida, entendeu? Me dá um óculos aí para eu não enxergar essas coisas. A gente usa óculos para enxergar, eu peço para não enxergar. Pois é, porque, vou te falar, se a gente deixar dominar, a gente acaba nos prejudicando, né? Acaba se prejudicando e ainda prejudicando as outras pessoas. Não é ruim, ok? Ciúme é uma coisa muito ruim. Eu já sofri com isso, eu sei como é que é. Pelo amor de Deus. Tá, as pessoas terem ciúme de você é uma coisa horrorosa. É horrorosa. As pessoas tendo ciúme de você já é horroroso. Tá? Querem te parar de qualquer jeito, querem te pedir de qualquer jeito, não querem deixar você fazer. É porque você pensa, né? Vai ficar melhor, vai fazer melhor. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Isso não é coisa de crente, não. Pelo amor de Deus. Tópico de número 1. Vamos lá. Tópico de número 1. Poxa, demoramos, né? A falha no tratamento dos filhos. A falha no... Isso aqui é tremendo. Pelo amor de Deus. Olha que ele pegou aqui o exemplo de Jacó, né? Para falar sobre uma falha no tratamento. Vamos lá. Ponto de número 1. A preferência de Jacó. Gênesis 37. Já mencionamos até sobre isso. Jacó amava mais a José do que os seus, olha só, do que a todos os seus outros filhos. Jacó amava mais a José
do que a todos os outros filhos. Que coisa, né? Ou do que a todos os seus filhos, como escrito está. Bom, é possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Isso aqui é o que diz o autor. Ele diz, é possível que ele tenha percebido, tá? Que existia algo especial. Sim, coisa de pai, né? O pai sempre observa os seus filhos, tá? E uma das coisas que os pais tendem a observar nos filhos é justamente essa questão, tá? Do que ele é apto a fazer. E a aptidão dos filhos chama a atenção do pai. Nós temos pais orgulhosos que falam dos seus filhos com tanta propriedade, né? Por exemplo, ontem mesmo eu tive com um pastor ele falando sobre os seus filhos, sobre a capacidade dos seus filhos, e isso é bonito de ouvir, sobre o que os filhos são, querem ser, estão correndo atrás, são capazes de realizar. Isso torna os filhos especiais. Uma das coisas interessantes que eu achei nesse testemunho dele é que não tem ali um filho que é melhor do que o outro, ele tem 3, né? Tem 2 rapazes e uma menina. E é claro, quando ele relatava sobre a questão da menina super inteligente, ao mesmo tempo ele levou para o filho mais novo, o filho caminhando pela mesma linha de raciocínio da inteligência, né? O terceiro filho mais velho, obviamente, já optou pelo que ele deseja fazer na vida. Então, isso acaba orgulhando o pai, deixando o pai orgulhoso. E o pai percebe em cada um dos filhos essa especialidade. Veja bem, se aqui o autor diz que Jacó percebeu em José uma especialidade, obviamente ele tentou ver essa especialidade nos outros 10 filhos. Parece que ele não viu. Por que ele não vê? Porque o mesmo José que agora está pastoreando juntamente com eles, está trazendo uma fama deles para o pai. Então José, com toda a propriedade, acaba mostrando para o seu pai Jacó que ele é diferente dos outros, querendo ou não. Não só pelo fato de ser filho da esposa amada, também ser o primogênito dela, a quem ele acaba escolhendo para ser o seu sucessor com toda a propriedade, justamente por causa dessa especialidade que ele viu na vida do moço. Pois é, isso aqui é tremendo. Muito bem, é possível dizer-lhe, tá? Bom, independente disto, tá? Independente disto, de ser o filho de sua velhice, outro fato importante, né? Que colocava José mais uma vez dentro desse favoritismo, era filho de sua velhice. Vamos lá, filho da mulher verdadeira, amada, com quem ele trabalhou, lutou para tê-la, tá? Nasceu na velhice dele. Então aqui nós temos uma série de fatores que vai colocar José realmente dentro dessa questão, tá? De especial, com toda a propriedade. Naturalmente, quando são conscientes de seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença. Muito bem, essa pauta que o autor coloca aqui é o que eu acabei de dizer. Ou seja, os pais, tanto o pai e a mãe, tá? Ele percebe essa especialidade nos seus filhos. Eu não vou repetir o que eu já falei aqui, senão eu vou perder tempo. Mas os pais percebem essa especialidade nos filhos. E obviamente isso aqui Jacó viu, ok? Mas vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles, ok? É preciso muita atenção no relacionamento com os filhos. Isso aqui é uma pauta interessante, tá? Veja bem, Jacó aqui, ele acabou, né? Se a gente analisar bem, ele acabou cometendo uma falha, porque ele demonstrou essa preferência por José para todos os outros filhos. E isso aqui não é muito legal, né? Na lição de número 2 eu falei sobre isso. É perigoso quando você pega os filhos, né, e você demonstra para um dos filhos com toda a propriedade que você gosta mais dele do que dos outros. Isso não é legal, não é legal, isso não é bom. Por mais que você tenha um filho preferido entre tantos quantos filhos você tiver, não demonstre. Demonstre sempre amá-los de igual modo, ok? Demonstre sempre amá-los de igual modo. Mesmo que o filho se destaque, mesmo que ele aparente ser melhor, mesmo que ele te dê orgulho, sinta, você tem direito de sentir, tá? Mas aproveita a figura deste filho para incentivar os outros e nunca menosprezar os outros, principalmente na presença desse filho que você acha que é o melhorzinho.
Sempre tem um, tá? Mas não demonstre. Esse foi o erro de Jacó. Ele, mesmo na sua velhice, já é uma pessoa experiente, já é uma pessoa madura, né? Para lá de madura, mega experiente. Ele, após pegar o seu rebento no colo, que é José, ele vai demonstrar essa especialidade, essa preferência por ele diante de todos os outros. É claro, os outros já estavam bem velhinhos, acabaram suportando isso, encarando de boa, porque sabiam que Rubens era o primogênito, então automaticamente José era o 11º filho, estava lá no final da fila, jamais chegaria a competir com eles. Mas foi o que aconteceu, totalmente o contrário. Pois é, o último caçula agora é o preferido. Tudo bem, já eram filhos vividos, grandes, né? Não deveriam sentir isso. Eu até entendo que eles suportaram tudo até o dia da túnica. O dia da túnica foi a gota d'água, ok? Muito bem, deixa eu continuar. Número 2, o ciúme em meio à preferência. Bom, Jacó não mediu esforço, diz o autor, não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, ou túnica, né? Nós temos até uma mensagem intitulada As 5 características da túnica de José. A vida de José depois da túnica nunca mais foi a mesma. Não foi. Mudou todo o conceito da sua vida e da sua própria família. Aquela túnica que, segundo alguns historiadores, possuía 7 cores. Segundo eles, não estou dizendo que existia 7. Há quem diga. Então, segundo esses elementos, possuía 7 cores. É bem verdade, a Bíblia não diz quantas, a Bíblia diz aqui várias cores com toda propriedade. Ok? Mas independente disso, sejam várias ou sejam 7, a túnica destacava José. E para melhorar só mais um pouquinho, há quem diga que as túnicas coloridas, elas classificavam o grau de autoridade daqueles que as possuíam. Pois é, veja bem, uma única cor não passava de um servo, 2 cores era alguém importante dentro da sociedade. Ok? Olhando por esse prisma, automaticamente a túnica de José tem 7 cores. E se a gente for entrar dentro do conceito Bíblia com toda a propriedade, 7 é um número especial. Haja visto que em 6 dias Deus criou tudo, no 7º ele criou o descanso, descansou. Pois é, no 7º dia para Deus era dia de santa convocação, o 7º se tornou tão especial dentro do contexto Bíblia que o livro de Apocalipse traz uma pauta de 7, 7, 7 para todos os lados. É tão importante o 7. E se por acaso a túnica de José tem 7 cores, o que Jacó está dizendo para os seus outros filhos? Este é o meu preferido, este é o meu escolhido, este é o meu substituto, é ele quem vai governar a minha casa com toda a propriedade, ok? E automaticamente essas cores aqui já estavam colocando José dentro de uma autoridade grandiosa dentro da sua própria casa, ok? Era uma túnica praticamente de realeza, né? Tinha uma autoridade inimaginável. E isso, mais uma vez, seus irmãos conhecedores disso, obviamente, vão ver o quê? Calma aí. Nosso Pai acabou de colocar diante de nossa face aqui, tá? Da nossa realidade, o quê? O que Ele quer. Que José seja o nosso governante. Que José venha governar a sua casa, venha ter autoridade sobre a sua casa. E não Rubens. E a briga ficou feia aqui. Pois é, isso é para vocês perceberem, tá? O que o ciúme é capaz de fazer, tá? Então, eu entendo agora com toda a propriedade quando o autor diz que Jacó não mediu as consequências. Não mediu mesmo. Tá? Ele sequer avaliou as consequências, ele sequer pensou nas consequências. E
Pois é, tô nem aí para elas. É José, meu filho, filho da minha velhice, filho da minha esposa, com quem eu me casei e lutei por ela. Mulher amada. Ah, sai fora. Dá até para a gente entender um pouquinho o lado de Jacó, mas quando se trata das demais figuras, Jacó não está certo não. Pois é, vamos lá. Então você fique à vontade, tá? O 11º filho de Jacó, José, acaba se tornando o preferido. E por causa desse favoritismo, os irmãos de José aborreceram José. Ou se aborreceram, para ser mais exato, se aborreceram com quem? Com José. Ficaram chateados com José, ficaram enciumados por causa de José, ficaram tomados pela ira por causa de José. Pois é, coitado do rapaz, né? Entrou na prova por causa do pai. Mas tudo bem, vamos lá. Número 3. A inveja não permite compreender os desígnios. Coisa linda demais. A inveja não permite compreender os desígnios, vontades de Deus. Ah, mas não deixa mesmo. Porque a inveja é uma coisa terrível. A inveja vai lutar contra você. Ela vai destruir você. Ela vai destruir a hegemonia do ambiente. Foi o que aconteceu quando os irmãos de José perceberam esse favoritismo, aborreceram-se, ficaram chateados, ficaram indignados. Pois é, o garoto que era suportável agora se torna insuportável. A convivência do menino, que mesmo trazendo uma fama deles, que ainda era tolerada, agora se tornou intolerável. A presença de José aborreciam-nos. Pois é, para ser mais exato, chateava eles. José agora se tornou uma pedra no caminho deles, um tropeço para eles. Não. Que ele era favorito a gente até já sabia, mas aí chegou ao cúmulo da insanidade o nosso pai fazer isso, porque aquela túnica era tua, Rubens. Era para ser você o primogênito, e você é o primogênito. Era para você ser o eleito, escolhido, era para você. É assim, né? Era para você ser o cara, era para você estar lá na frente, era para você ser aquilo, era para você fazer aquilo. Mas o cara escolheu fulano para colocar no teu lugar. Não tem a mesma aptidão que você, não tem a mesma capacidade que você. Pô, olha o que tu fez, olha o que tu faz, tu administra, tu cuida, tu leva rebanho para lá. Tudo bem que a gente faz um pouquinho de besteira de vez em quando, mas tu é o cara, o que ele faz? Tá chegando agora. Mas não é assim? É assim sim. Vai dizer que não. Ah, eu, hein? Enganar quem? Então a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além disso, olha só, esse presente que o pai deu para ele foi um motivo, como já disse, com toda a propriedade, está aqui na pauta do autor, colocando José como superioridade em relação aos seus irmãos. E é claro, depois da túnica, a vida de José nunca mais foi a mesma. Primeira característica, permita-me fazer uso aqui rapidamente de uma mensagem. A primeira característica dessa túnica na vida de José foi destaque. José passou a ser destaque entre os seus irmãos. É óbvio que depois disto aqui, aonde José entrou, chegou, ele se tornou destaque, né? Posso parafrasear dizendo que se tornou destaque entre os seus irmãos. Quando foi vendido no Egito para a casa de Potifar, se tornou destaque entre os empregados. Quando foi confundido e levado à prisão, se tornou destaque na prisão, até chegar diante de Faraó, para se tornar destaque em todo o Egito. Moral da história, depois da túnica, a vida de José nunca mais foi a mesma. Essa é a primeira característica, né? A segunda característica que essa túnica deixou na vida desse moço foi que o fato de José agora passou a ser tratado meio sobrenatural. José passou de ser uma pessoa normal para uma pessoa sobrenatural. Como assim? Ele passou a ter sonhos. Pois é. E os sonhos de José
O autor coloca para a gente aqui, né, o sonho, tá, dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Versículos de número 5 a 9, você pode fazer uma leitura, tá? Você vai ver isso com toda a propriedade, tá? Ok? Você pode dar uma passadinha lá. Capítulo 37. Muito bem. Quando contado para seus irmãos, olha só, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância, desrespeito em relação a eles. Por isso o rejeitavam, tá? E detalhe, o autor diz aqui que os sonhos de José tinham caráter profético. De fato, eram sonhos proféticos. Imagina quando José chega e diz assim: eu tive um sonho, eu sonhei que nessa noite, tá, haviam 10 molhos, tá? Haviam 11 molhos, o meu estava no meio, 10 se dobravam diante do meu. Eles entenderam automaticamente de cara: o que tu está dizendo? Que história é essa, neguinho? Vai reinar sobre nós? Que papo é esse? Pois é. E aí, não bastou o primeiro sonho, vem o segundo. Ele vai dizer que 11 estrelas, né, se curvavam diante dele. Pois é, o sol e a lua também. Pois é, quando contou isso aí, mais uma vez o sentimento aflorou cada vez maior dentro dos seus irmãos, de raiva, né? De rejeição com toda a propriedade. Jacó até pergunta: ué, até eu e tua mãe vamos nos dobrar diante de você? Que é isso? Mas a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no seu coração. Pois é, tremendo, meu Deus do céu. A segunda característica que eu coloco na mensagem é a túnica da revelação. A segunda característica, a revelação. A vida de José nunca mais foi a mesma. Por quê? É óbvio que depois desses dois sonhos, a gente vai lá mais um pouquinho. Quando a gente chega na prisão, José não vai ter sonhos, ele vai interpretar sonhos. Quando ele chega diante de Faraó, ele vai interpretar sonhos. Por quê? Depois da túnica, a vida de José nunca mais foi a mesma. Ok? Depois que Deus te escolhe para ser destaque, querido, não adianta. Podem tentar abafar a tua história, podem tentar acabar contigo, podem tentar te matar, podem tentar te vender, podem tentar fazer de tudo contigo. Não adianta. Deus te chamou para destaque, acabou, já era. E quando Deus te chama para destaque, não adianta tentarem fazer nada. Deus vai te destacar em qualquer lugar que você entrar. Por quê? Foi Ele que te chamou por destaque. Ok? Pega a visão. Muito bem. Deixa eu fechar o pacote. Vamos lá. Tópico de número 2. O ciúme como causa de conflitos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fechar isso aqui rápido. O ciúme como causa de conflitos. Bom, número 1, a túnica, símbolo de desprezo. Número 2, ciúme, o agente de conflito familiar. E 3, a extensão do ciúme. Vamos lá, a gente vai entrar aqui dentro nesse segundo tópico, uma área mais aplicacional. Mas vamos lá, a túnica, símbolo de desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores. Ó, 2 cores. Feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José colocavam em posição de destaque em relação aos outros filhos. Falei sobre isso, né? Tá? Isso corrobora, tá, o sentimento de predileção de Jacó. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família. Fato. Como eu disse, o autor aqui, ele até colocou 2 aqui, né? Eu já fui direto do servo. Tem uma, não é nada. Tem 2, já é uma autoridade. Então aqui, com toda a propriedade, ele coloca pra gente aquilo que nós acabamos de falar. Eu até citei: há quem diga que exista 7 cores. Pois é, se tem 7, se não tem, a de José tinha vários. Isso colocava José, como já disse, dentro de um conceito de autoridade acima de seus irmãos, demonstrando todo o favoritismo, toda a propriedade de José, causando aí um ciúme avassalador nos demais irmãos e trazendo uma trágica consequência para dentro da família. Então, o ciúme, tá, dentro da família é prejudicial, é terrível. Volto a dizer o que disse: se tem vários filhos,
Não demonstre preferência, por mais que você tenha. Eu conheço uma pessoa que tem entre os seus filhos uma que é o bibelô, né? É o tudo dela, tá? É a preferida. Mas em momento algum ela demonstra essa preferência para as demais filhas ou para os demais filhos. Em momento algum. Por quê? Se demonstrar vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai ficar bom. Ok? Então tem que ter sabedoria, tem que ter cautela, tá? Tem que ter fruto do Espírito, tem que pedir a Deus para não demonstrar isso aqui. E veja bem, foi por causa disso que a família de Jacó passou por traumas terríveis por causa dessa preferência. A imaturidade do velho patriarca, ao demonstrar isso, acabou provocando um problema sério no seio da sua família. Número 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Vamos lá. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Está vendo aqui? Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão, tá, de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Olha só, vamos lá. O que José fazia quando voltava do pastoreio com seus irmãos? Ele fazia questão de relatar, gente. Ele chegava e trazia relatório. Isso é o quê? Então José tinha que omitir os fatos, não tinha que falar nada. Tinha que chegar e deixar... José não tinha que se meter na vida dos irmãos. Os irmãos já eram velhos, já sabiam o que estava fazendo. José estava arrumando problema para ele. Ok? Vai dizer que Jacó não sabia que os filhos faziam o que faziam. Tá? Então, de uma certa forma, José agiu da inexperiência aqui, foi imaturo. Se eu trouxesse, olha só, pai, o senhor já sabe, conhece, sabe como é que eles são, eu acho que eu não preciso trazer relatório exatamente do que eles fazem, porque o senhor já sabe o que eles fazem. Ok? Então é o seguinte, então o senhor vai lá, chama a atenção deles, resolve o problema com eles, entendeu? Que eu não quero caçar problema para mim. Ele tinha que ser esperto, ele não foi, ele agiu com inexperiência. Isso é um dos pontos, ok? Mas tudo bem. Isso, a partir do momento que agora a túnica entra em evidência, José passou a ser um pouquinho mais diferenciado, né? Imagina, eu sou... Aliás, é que não, o pai cresce mesmo, nariz empina um pouquinho, sou o preferido, ok? E isso aí vai deixando os irmãos cada vez... José não entra mais no meio deles como aquele que era mais um. José agora entra no meio deles como alguém que é o preferido, né? O escolhido do papai. Isso aqui vai deixar o quê? José numa situação ruim, péssima. Porque imagina, são 10 cabeças, meu irmão. Todas elas ali como? Irada com ele. Mas vamos lá. O ciúme prejudicou a família de Jacó. Ele diz aqui, ele gozou dessa inexperiência, arrogância, enfim. Seus irmãos com orgulho ferido, por causa da preferência, tá? Não aceitavam sequer ouvir, tá? O filho preferido do pai. Encheram-se de rancor, de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida de seu irmão. Que coisa, né? Desejaram até a morte de José. Arquitetaram um plano até para matar José. Mas veja bem, aí entra a consciência, é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. Pelo amor de Deus, isso também já é o cúmulo. Mas a história é fato, a história está lá. Eles chegaram a ter tanta raiva de José, tanto ódio de José, tanto rancor de José, que desejaram matá-lo. Pois é, o ciúme, diz o autor, é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha pelo corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Olha só, tem no ciúme o nascedouro. Meu Deus! Do ciúme
Para ser mais exato, o ciúme gera ódio, rancor, pelo amor de Deus, e inveja. O ciúme gera ódio, rancor e inveja. Meu Deus do céu. Era o que estava no coração deles. Agora você imagina, rancor, inveja, tá? E ódio. Quem tem ódio quer matar, quer eliminar, quer tirar da história. Quem tem rancor não suporta, tem ojeriza, não consegue estar perto. Meu Deus do céu! E quem tem inveja, querido, está disposto a te passar a perna a qualquer momento, te dar uma banda, te jogar para o alto, fazer tu sumir do mapa. Pois é, Jesus, me ajuda, meu Deus do céu. Meu Deus, olha o que Salomão ele coloca pra gente aqui, o que Salomão vai falar sobre o ciúme. Olha só, o ciúme desperta o furor. Provérbios 6, 34. No Novo Testamento, ele diz, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Meu Deus do céu! Que isso, Jesus? Isso é muito tenso. Vamos lá. Número 3. A extensão do ciúme. Na presente lição, ele diz aqui. Analisamos o ciúme na relação entre os irmãos. Mas ele está presente em muitas outras relações. Começamos falando sobre isso. Pois é, está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal. Pode. Para amizades. Até para amizades, sim. O ciúme pode trazer prejudicação com toda a propriedade, até entre amigos. O ciúme pode acabar com amizades. Sabia disso? Pois é. Da mesma forma como acaba com relacionamentos, acaba com amizades. Pois é, acaba. O ciúme é uma coisa ruim. O ciúme não é bom. Ele diz aqui, problemas para a vida conjugal, amizades sinceras, tá? E relacionamento profissional pode até ser desfeito por causa disso. Pois é, então o ciúme é uma máquina destruidora. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer. Que isso, pelo amor de Deus. É verdade, isso é verdade. Onde o ciúme está presente, não se tem prazer de fazer nada. Porque tu já pensa, já vem o ciúme besta pra cá. Atrapalhar a hegemonia do ambiente. Não é possível. Pelo amor de Deus. Jesus, isso é forte demais. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe desprazer, desgosto, meu Deus, do que felicidade. Aonde ele está presente, a felicidade fica totalmente distante. Por quê? Está ali presente o desgosto e o desprazer. Que isso! Meu querido, em nome de Jesus, volto para a verdade prática, tá? O ciúme é obra da carne. E só o fruto do Espírito pode fazer oposição a esse sentimento mesquinho, profano, tá? Pois é, veja bem, quando perde a essência do zelo e entra no ódio, na contenda, acabou, já era. Desgosto e desprazer. Isso é horrível, né? Felicidade, neca. Bom, no ambiente onde o ciúme domina, sobram meu Deus do céu. Sobram desconfiança. Eu tenho que ler isso aqui, não tem jeito. Sobra desconfiança, insegurança,
Olha só, no ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança. Tem desconfiança a rodo, para dar para lá, para mais de metro. Pois é, tem desconfiança, tem desgosto, olha só, tem desgosto. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é profundo, tá? Tem, olha só, insegurança, controle e posse. Não. Ciúme, ele diz aqui, tem controle e posse. Eu diria descontrole, né? Porque é isso que o ciúme gera. Descontrole. Né? Deixa eu passar essa barulheira aí. Na hora desse cara passar, vai pegar aqui, mesmo aqui pega, né? Indecente. Vamos lá. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, trata-se de uma emoção humana. Tá? A linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Bom, o que eu disse aqui, para a gente fechar esse tópico aqui, tá? É o que eu falei para você. Existe o ciúme, que é o ciúme do zelo, que é o ciúme controlado, que ele usa aqui, e o descontrolado é justamente esse que leva para o lado das ruínas totais, não tem jeito. Tá? E aonde esse ciúme maldoso ele predomina, volto a dizer, o descontrole, tá? Ele entra com toda a propriedade. Não tem controle, não tem controle. Tá? Ele é totalmente possessivo, tá? E é claro, tem uma outra palavra, né? Obsessivo também. Tá bom? E aí a gente fecha o pacote, vai para o tópico de número 3 e eu vou dar uma corrida aqui para a gente fechar, já vai 1 hora. Vamos lá. Número 3, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. 2, o ciúme entre os santos de Deus. E terceiro, vencendo o ciúme. Vamos lá. Mais aplicacional ainda do que no segundo. Vamos lá. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais, tá? Em que o ciúme é a causa. Sim, isso é um fato. Tá? Não são poucas as tragédias onde o ciúme foi o principal elemento provocador das causas adversas. Não, pois é, isso é uma grande verdade. Tá? Ele diz aqui, em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam outras por causa de ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Pois é, até Jesus passou por esse sistema terrível, ciúmes por causa do seu trabalho, da casta religiosa, da estirpe farisaica, tá? Dos saduceus e tudo que é eus, tá? Que se achavam os donos da verdade. Quando Jesus entra em cena, Jesus passa a ser visto por eles não como uma boa pessoa. Então, eu volto aqui a dizer, com toda a propriedade, José, pra gente, é um modelo dentro de casa. Jesus, pra gente, é o nosso modelo dentro da nossa sociedade, com toda a propriedade. Por quê? Porque se José foi vítima dentro de casa, dentro da sociedade, nós somos vítimas desses ciúmes, tá? E é claro, olhando para a figura de José e olhando ainda para a figura de Jesus dentro das nossas igrejas, tá? Teu cargo, tua posição, tua chamada, tua vocação, tá? Tua liberalidade em se posicionar para Deus fazer de você um canal, tudo isso causa, ok? Inveja e incautos, pobres de espírito, ok? Então, em nome de Jesus, vamos orar para que esse sentimento não atinja as nossas vidas. O autor disse que a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado ela é tênue. Pode a qualquer momento se romper, porque nós somos seres humanos, ok? Então, antes que o ciúme descontrolado venha governar
colocar as suas unhas de fora, por favor, vamos orar para que isso não venha nos atingir. Pega a visão, ok? Bom, eu acho que eu não preciso nem continuar mais aí, porque isso é fato. Aonde o ciúme entra, ele traz consequências. Na casa de Jacó, trouxe consequências. Na vida de muitos casais, na atualidade, trouxe e traz até hoje consequências. Aonde Jesus entrou, o ciúme trouxe consequências. Enfim, o ciúme é uma coisa ruim. O ciúme descontrolado. Ok? Número 2, o ciúme entre os santos de Deus. Aí, finalmente, aqui ele chega numa área que eu vou te falar. Não tem jeito, né? Olha o que ele vai dizer. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, separação, ofensivas mútuas, tá? E eu posso até acrescentar aqui, até mortes, tá? Pode acontecer. E aí ele continua dizendo que, infelizmente, entre os santos de Deus, isso também existe. Pois é, não deveria, mas existe. Não pode existir, mas existe. Tá? E ele diz ainda, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Pois é, quantas pessoas, né, eram próximas da gente, mas por causa do ciúme, tá? Isso acabou gerando a inimizade, afastando aquelas pessoas do nosso convívio. Isso é ruim, isso é péssimo. Desculpa o que eu vou dizer aqui, isso é nojento. Pelo amor de Deus, isso dói na alma da gente. Pelo amor de Deus. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, meu Deus do céu. Isso é muito ruim, gente. Olha só. Pessoas que eram próximas, assim por ciúme, se calunia, difama, ofende. Olha o que esse sentimento descontrolado faz. Gente, isso é muito sério. Caluniar as pessoas. Falar o que as pessoas estão fazendo sem elas terem feito. Dizer que as pessoas são sem elas serem. Calúnia. Isso é fruto de ciúme, isso é fruto de inveja. Isso é sentimento faccioso, tá? Isso não pode existir no nosso meio. Difamar o irmão, ofender o irmão, gente, pelo amor de Deus. Colegas de ministérios, pois é, colega de ministérios, um falando mal do outro, um caluniando o outro, um defamando o outro. Que coisa feia! Vocês são representantes de quem? Pelo amor de Deus! Depois, como se nada tivesse acontecido, coloca a mãozinha lá no microfone, sobe em cima do púlpito ou da tribuna e quer dirigir sermões para o povo como se nada tivesse acontecido. Vai tomar vergonha nessa cara. O que Jesus disse? Tá? Antes de você, tá, vir aqui trazer a tua oferta, vai lá e te conserta primeiro, para depois tu trazer a tua ofertinha. Aí vem para cá com o coração todo ferido, todo arrebentado, todo cheio de ódio, todo cheio de inveja, todo cheio de coisinha, todo cheio de blá blá blá, etc e tal, e quer colocar a oferta aqui para eu aceitar. Tu acha que eu vou aceitar a tua oferta? Te conserta primeiro, depois tu vem e traz a tua oferta. Vai lá, pede perdão. Mas eu não ofendeu. Vai lá, pede perdão e vem aqui e traz a tua oferta. Que história é essa? Pelo amor de Deus, obreiros, toma vergonha nessa cara. Pelo amor de Deus, né? Vocês são exemplo. Metade da congregação está olhando para tu. Está dizendo eu quero ser como você. E aí você me faz uma palhaçada dessa? Que isso? Pelo amor de Deus. E a lição?
Se a carapuça serviu, então puxa ela, querido. E vai pedir fruto do Espírito. Ok? Não sei que céu é esse que esse pessoal quer entrar. Brigando, com inveja, com contenda, com rancor, com ódio. Não sei que céu é esse. Não é possível. O de Jesus não é não. Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui, né? Só falta um ponto. Bom, queridos, então chegando aqui dentro do ponto de número 3, vencendo o ciúme. Dentro dessa pauta aqui, nós encontramos o autor colocando, tá, que a primeira coisa que a gente precisa para vencer o ciúme, o tratar do ciúme, o cuidar do ciúme, é alimentar a nossa mente com coisas de Deus. Pois é, coisas de Deus, a palavra de Deus, louvor, adoração, jejum, pois é, consagrações, tá? Cultos de ensino, tudo isso são tratamentos, tá? E é claro, com toda a propriedade, a primeira coisa a fazer é alimentar a nossa mente. Ele coloca aqui, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Filipenses 4:8. A segunda coisa, tá, muito importante, é saber se a emoção do ciúme está comprometendo as nossas vidas, está comprometendo o nosso relacionamento, está comprometendo a nossa chamada. Pois é preciso, principalmente para quem é pastor, saber se o ciúme não está comprometendo a sua chamada pastoral. Isso é muito importante na vida dos líderes, ok? O autor coloca para a gente aqui, veja o que ele vai dizer. Importante, olha só, é importante procurar ajuda. Se você está tendo problemas com ciúme, procure ajuda. Procure alimentar-se com a palavra, procure levar uma vida de oração, procure levar uma vida de jejum, procure se consagrar. Sim, tudo isso é importante. Mas se mesmo assim você achar que ainda está tendo dificuldade para se livrar desse ciúme descontrolado, maldoso, tá? Procure ajuda pastoral. Procure o seu líder pastoral, tá bom? E, como disse, digo e repito, principalmente os pastores também precisam se cuidar, ok? É um problema sério. Isso aqui é um problema sério. Principalmente quando começa a despontar alguém mais novo, cheio de graça, né? Cheio de graça. De graça aqui não é no sentido de menosprezo, não, né? É cheio de graça de Deus, cheio de, sabe, da unção de Deus. É nesse sentido. E isso acaba gerando um pouquinho, né, de ciúme nos mais velhos. Então, gente, isso não pode haver. Eu tenho que olhar para os mais novos e ter prazer de vê-los pregando cheio da unção, da graça. E eu tenho isso, graças a Deus. Eu gosto de ver os alunos do seminário despontando, pregando. Eu fico feliz com isso. Né? Saber que eu tive uma contribuição na vida deles. Isso é muito importante. Porque se você está vendo uma pessoa despontar, crescer, você foi responsável por aquilo. Eu acho que não existe alegria melhor. Ah, vai ser melhor do que eu. Que seja melhor do que eu. Né? Eu às vezes sempre falo isso quando eu estava numa congregação. Né? Fulano prega muito, bota ele para pregar. Ah, fulano, bota ele para dirigir, bota ele para fazer. Eu quero é mais. Eu não vou ficar aqui para sempre. Entendeu? Então é bom que o povo já vá acostumando com quem tem. Ah, que isso! Ah, Jesus, isso é bom demais. Jesus é lindo, o resto da conversa fiada. Bom, então, segundo lugar, saber se a emoção de ciúme não está comprometendo a minha qualidade de vida. Ok? Muito bem, isso aqui é muito bom, querido. E finalmente, considere, tá, com muita atenção o que o apóstolo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Coisa linda, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar emoções negativas. Pegou? Pois é. Quer ser curado desse descontrole, desse ciúmezinho besta, arrogante, invejoso, cheio de ódio? Quer ser livre disso? Procure o fruto do Espírito, o amor. Não se afaste da palavra. Mantenha-se atento à palavra, ok?
Que Deus te abençoe, tá? A nossa conclusão, ele diz aqui, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Ele deve ser impedido, tá, de seguir, causando essas desproporções na vida do servo de Deus, tá? Do crente fiel, da crente fiel, do jovem fiel. Ele está proibido de entrar na sua vida. Então, querido, amado, príncipe, princesa do Senhor, entenda uma coisa: vamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Vamos colocar a nossa vida no joelho, no jejum, com toda a propriedade. E se ainda assim esse mal quiser continuar caminhando com você, procure a ajuda do seu líder, procure a ajuda de quem tem a habilidade, o poder para tratar com você, ok? Que Deus te abençoe. A única forma da gente vencer esse mal é orando, é buscando ao Senhor, porque somos seres humanos, tá? O ciúme faz parte de todo mundo. Mas entenda uma coisa: existe o controlado, que é zelo, e existe o descontrolado, que é dessabor, tá? Que é obsessivo e que vai com toda a propriedade querer destruir todo mundo para que ele venha prevalecer. Então esse sentimento não pode haver na vida do crente fiel, do servo de Deus, tá? Da serva do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Pastor José Francisco J. Silva se despede aqui com um beijo no seu coração e até a próxima.